Você já se pegou pensando por que raios a gente sonha? Toda noite, quando a gente fecha os olhos, é como se a gente embarcasse numas viagens fantásticas pelo nosso próprio inconsciente, né? Um mergulho profundo num mundo de imagens, sons e emoções. Às vezes é tudo confuso, tudo desconexo, mas tem vezes que os sonhos são tão reais, tão vívidos, que até arrepia. Mas afinal, o que será que se esconde por trás desses enigmas que a gente vive toda noite? Meu amigo, enquanto a gente dorme, nosso cérebro não tira folga não. Durante o sono REM, várias áreas do nosso cérebro ficam a milhão. O hipocampo processa informações e experiências do dia a dia. O sistema límbico injeta doses extras de emoções nas nossas histórias oníricas. A amígdala regula nossas reações emocionais. É por isso que a gente acorda morrendo de medo de um pesadelo. O Freud, pai da psicanálise, sempre dizia que os sonhos eram como uma estrada principal para o nosso inconsciente. Para ele, os sonhos eram a pura expressão dos nossos desejos reprimidos, medos e conflitos que a gente guarda lá no fundo. E ele acreditava que, analisando os símbolos e as histórias que aparecem nos sonhos, a gente conseguiria desvendar os mistérios da mente e até tratar problemas emocionais, sabia? Mas teve também o Carl Gustav Jung, um psiquiatra suíço gente boa, que tinha uma visão um pouco diferente. Ele acreditava que os sonhos tinham um significado simbólico muito maior, que ia além da nossa vidinha pessoal. Para ele, os sonhos eram como portais para um inconsciente coletivo, cheio de arquétipos e mitos universais. E sabe o que ele dizia? Que os sonhos podiam dar uns toques valiosos sobre a nossa jornada pessoal e espiritual. Quem nunca teve aquele sonho que parecia coisa de filme, que de alguma forma dava a entender que algo ia acontecer no futuro, hein? A verdade é que a ciência ainda não sabe ao certo. Alguns cientistas acham que essas premonições podem ser apenas coincidências, viés de confirmação ou até mesmo a nossa capacidade de processar informações sem perceber. Sonhos lúcidos. Atravessando o espelho. Já pensou você estar sonhando, mas com a diferença de que você sabe que está sonhando? E o melhor, você pode controlar tudo o que acontece como se você fosse o diretor do seu próprio filme? Seria incrível, né? Pois é, isso existe e se chama sonho lúcido. Um estado de consciência em que a pessoa tem total noção de que está sonhando e pode interagir com o ambiente do sonho. Os sonhos lúcidos têm sido estudados por neurocientistas e psicólogos do mundo todo, que querem entender como a consciência funciona. E sabe o que é mais legal? Existem algumas técnicas, como prestar atenção nos seus pensamentos antes de dormir e fazer testes de realidade durante o sonho, que podem aumentar as chances de você ter um sonho lúcido. A linguagem universal dos sonhos, mitos e arquétipos. Ao longo da história, cada cultura interpretou os sonhos de um jeito. Teve gente que viu os sonhos como mensagens divinas, outros como portais para o mundo espiritual. E teve quem achasse que era só a imaginação trabalhando. Mas o interessante é que, mesmo com tantas diferenças culturais, alguns temas e símbolos aparecem nos sonhos de pessoas do mundo inteiro, o que sugere que existe uma linguagem universal dos sonhos. A figura do herói, a busca por algo, a sombra, a grande mãe. Esses são só alguns exemplos de arquétipos, que são padrões de comportamento e imagens que habitam o nosso inconsciente coletivo. Pelo menos é o que o Jung dizia. E entender esses arquétipos pode ser a chave para interpretar nossos próprios sonhos e ter insights sobre nossas motivações, nossos medos e desafios. Devaneios noturnos. O impacto dos sonhos em nossa vida. Quem pensa que os sonhos ficam só na nossa cabeça durante a noite, se engana. Eles podem influenciar nossas emoções, a forma como a gente age e até mesmo a nossa criatividade durante o dia, sabia?
Um pesadelo daqueles pode deixar a gente ansioso e com medo o dia todo, enquanto um sonho inspirador pode dar aquela energia extra e positividade. E não é de hoje que artistas, escritores e cientistas encontram inspiração nos sonhos. O Paul McCartney, por exemplo, disse que a melodia de Yesterday, uma das músicas mais famosas dos Beatles, veio para ele num sonho. E tem mais. O químico August Kekulé teria desvendado a estrutura molecular do benzeno, que é um composto químico super importante, depois de sonhar com uma cobra mordendo o próprio rabo. Sonhos e criatividade. Inspiração vinda do subconsciente. Durante o sono, nossa mente faz cada conexão maluca que a gente nunca faria acordado. É como se a gente se libertasse da lógica e da razão, sabe? E essa liberdade criativa pode ser uma mina de ouro para artistas, escritores, músicos, enfim, para qualquer pessoa que busca soluções criativas para problemas. Uma dica legal é ter um diário de sonhos, para anotar todas as ideias e insights que aparecem durante a noite, antes que a gente esqueça. Analisando esses sonhos depois, a gente pode descobrir padrões, símbolos e mensagens importantes para a nossa vida. Transtornos do sono e os sonhos. Quando a noite vira pesadelo. Infelizmente, para algumas pessoas, os sonhos deixam de ser apenas devaneios e se transformam em experiências aterrorizantes, que atrapalham o sono e a vida como um todo. Pesadelos constantes, paralisia do sono, sonambulismo. Esses são alguns exemplos de transtornos do sono que podem afetar a saúde física e mental. Se você sofre com algum desses problemas, procure ajuda médica e psicológica. Existem tratamentos eficazes que podem ajudar a controlar os sintomas e ter noites mais tranquilas. Tecnologia e sonhos. Decifrando a linguagem do subconsciente? Com tantos avanços na neurociência e na inteligência artificial, será que um dia a gente vai conseguir ler os sonhos das pessoas, como se fosse um livro aberto? Atualmente, já existem pesquisas para desenvolver tecnologias capazes de monitorar a atividade cerebral durante o sono e traduzir os padrões neurais em imagens e sons. Pode parecer coisa de ficção científica, mas a ciência está avançando rápido. E mesmo que ainda estejamos longe de entender completamente a linguagem dos sonhos, essas pesquisas podem revolucionar a forma como a gente entende o cérebro e trata doenças mentais. Espiritualidade e sonhos. Portais para outras dimensões. Muitas religiões e filosofias acreditam que os sonhos são como portais para outras dimensões, meios de comunicação com ancestrais, guias espirituais ou até mesmo com o divino. Experiências fora do corpo, premonições e visões místicas são frequentemente relatadas como tendo ocorrido durante o estado de sonho. E aí, será que é verdade? Independentemente das suas crenças, uma coisa é certa. Os sonhos podem ser experiências muito profundas, capazes de nos conectar com algo muito maior do que nós mesmos. O futuro da pesquisa onírica. Desvendando os enigmas da mente. A pesquisa sobre o sono e os sonhos ainda está engatinhando. Ainda temos muitas perguntas sem resposta. Como os sonhos são formados? Qual a função deles no processamento de memórias e emoções? Será que existe mesmo uma linguagem universal dos sonhos? Com o avanço da ciência e o desenvolvimento de novas tecnologias, podemos esperar descobertas incríveis nas próximas décadas, que nos ajudarão a desvendar os mistérios da mente humana. Sonhos. Um universo a ser explorado. Os sonhos continuam sendo um dos grandes mistérios da humanidade. Um universo cheio de símbolos, emoções e histórias fantásticas, esperando para ser explorado. Se a gente prestar atenção nos nossos sonhos, anotar o que a gente lembra e tentar entender o que eles significam,
a gente pode se conhecer muito melhor e desvendar os segredos que estão guardados dentro da gente. E por hoje é isso, galera. Se você curtiu o conteúdo, não esquece de deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhum vídeo novo. Nos vemos na próxima. Valeu!